veja só você. Hoje eu me propus a fazer uma palestra de lançamento aqui de um livro novo que eu vou apresentar aqui para você. Calma aí que a gente já vai chegar nisso. E já pus a roupa chique aqui para aparecer aqui, para estar um pouco mais apresentável, né? Para trazer essa novidade, essa notícia. E aí eu sento aqui e já faz uns dias que o vizinho foi viajar, um vizinho aqui da frente. E, aliás, eles se mudaram agora há pouco, a gente nem conhece eles. E deixaram o cachorro aí. E o cachorro não para de latir. É um cachorro latindo ali, outro cachorro latindo ali, e pegaram para latir junto. Agora. E eu tô aqui num misto de um monte de coisa, com um coração apertado, querendo ajudar também. Os vizinhos já entraram em contato, já fizemos tudo que a gente podia fazer. E, enfim, o que aconteceu, né? Aconteceu que eu vim aqui todo, vamos fazer um vídeo legal e tal, e eu tô tipo aqui assim, oh meu Deus, o que vamos fazer com esse cachorro? Meu Deus, alguém ajuda, alguém fez uma coisa, meu Deus. E sabe como você não consegue se concentrar, não porque não tem como a gente ignorar essas coisas, mas é porque a gente não quer ignorar essas coisas, né? A sensibilidade olha pra gente e fala, você sabe do que eu tô falando. Eu falo, então não tem problema, eu vou ligar a câmera aqui, todo mundo já passou por isso, quer dizer, enfim, tem gente que não, mas eu acho que você deve entender. Isso lembra muito o ano que a gente está passando, né? O ano de 2020, a gente está em 30 de dezembro. Se você está assistindo esse vídeo, parabéns, a gente atravessou esse ano, né? Com tantas coisas acontecendo, não só o cenário global, mas tangenciando aí as nossas casas, né? Esse cuidado todo, e não só a questão de cuidado, de pandemia, mas uma polarização danada que está tendo, os ânimos muito acirrados, as pessoas parece que desaprenderam a ter respeito. Veja só que interessante, eu tenho visto o seguinte, as tias e tios que na minha infância, eu sou da década de 90, do início de 90, eu sou do ano de 90, as tias e tios que quando eu era criança ensinavam pra gente que, você tem que respeitar o outro, você tem que ter educação, você tem que ter isso, você tem que... Então hoje aí nas redes sociais, soltando o verbo, xingando todo mundo e fazendo umas coisas esquisitas e defendendo umas coisas que você fala, meu Deus do céu, isso aí não tá certo. E é um ano engraçado, porque às vezes você olha para isso tudo acontecendo e você fala, nossa, parece que aquilo que não é harmonioso está sendo confundido com aquilo que é harmonioso. Será que as pessoas não estão vendo? Meu Deus do céu, você sabe do que eu estou falando, né? E no meio disso vem também a questão da espiritualidade. Você fala, gente, e aí? Qual é que é, né? Não vamos dar uma ajudinha? E na verdade esse negócio de dar ajudinha é engraçado, porque a gente não se responsabiliza. Tudo que a gente está vivendo agora tão claramente, reflete questões que o ser humano não soube tratar em si, de maneira individual e plural. Uma vez estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre a pandemia, tá vendo esse pessoal que trouxe a pandemia e tal? Eu falei, então, né, a nossa responsabilidade. E a pessoa falou, não é a nossa responsabilidade, foi a pessoa de outro país. Só que, na verdade, o que a espiritualidade vem trazer pra gente é que aquilo que eu tô nutrindo em mim aqui no lugar onde eu tô, vai ressoar com a mesma coisa que está sendo nutrida lá no escafundó do Judas. Tanto para um lado quanto para o outro. Os nossos medos, os nossos ódios, as nossas intolerâncias, também o nosso amor, a nossa paciência, haja paciência, a nossa fraternidade, a nossa alegria. Graças a Deus o cachorro parou. Gente, eu preciso te agradecer. Preciso te agradecer pela sua presença aqui, essa conexão. Olha que beleza. Olha lá, tá vendo? Você trouxe sorte pra gente aqui. E é o seguinte, com toda a reverência e pedindo licença a esses grandes mestres da vida, hoje sentindo muito essa conexão, esse coração, Jesus Cristo, a Maria de Nazaré,
eu venho trazer para vocês o lançamento de o nosso livro mais recente, psicografado, autoria espiritual do Nolando, e aí eu vou explicar um pouquinho depois, né? E é o livro Bosque Sagrado, Refúgio Espiritual para Tempos de Transição. Não é um livro que ele vem trazer coisas inovadoras de vai acontecer isso em 2021, a previsão do não sei o que, Porque uma coisa que eu aprendi esse ano é que aquilo que em termos de espiritualidade realmente funcionou para mim quando a água estava batendo na bunda, não é aquela coisa que projeta a nossa expectativa fora. Porque vai vir o mestre, vai vir o ET, vai vir o portal, não sei o que. Tem com todo respeito, mas acho que você está entendendo o ponto, né? Porque isso, porque aquilo. Mas eram coisas básicas, era um beabá da espiritualidade, que os desafios estavam fazendo com que fossem revistos. A gente gosta de falar bonito, a gente gosta de falar em coisas mega modernas, espirituais, e até às vezes confundir as coisas, querendo parecer, não sei, científico, mas que às vezes não tem, né? Misturam os discursos e tal, e fala de umas coisas e põe uns nomes, e às vezes a gente se esquece do básico, a gente às vezes exagera no senso de poder pessoal e deixa o ego assumir tudo, e de repente vem os desafios e a gente percebe que aquele beabá, tipo paciência, tipo cordialidade, tipo educação, tipo respeito, esperança, sabe essas coisas que ensina para criança e você, imagina, isso aí eu não preciso mais. São as coisas que mais vêm à tona. Esse livro, o Bosque Sagrado, ele é composto de mensagens diárias. É para você ler assim, sabe? Tipo, acordei hoje, fiz uma prece, deixa eu abrir ao acaso, né? E ver o que acontece. E são mensagens, são 30 mensagens. E veja só, o meu exemplar físico, eu tô aqui falando para vocês, o meu exemplar físico ainda não chegou. Mas vai chegar. Eu tô com o meu exemplar digital aqui do Bosque Sagrado. E sobre esse lance do beabá, né? Uma das mensagens que a espiritualidade traz aqui é muito interessante, chamada ego espiritual. Esta aqui, ego espiritual. E começa com uma citação das Bardas, né? Um dos livros, um dos compilados da sabedoria druídica, né? Ego espiritual. E tem uma pergunta: o que é consciência? Resposta: o olho de Deus no coração do ser humano, que vê toda coisa que pode ser percebida na sua forma real, lugar, tempo, causa e intenção. E aí, a espiritualidade vai trazer a seguinte mensagem para a gente. Olha só, né? Acho que isso resume muita coisa. A narrativa da cristandade relata-nos a ação de Arcanjo Miguel diante do anjo que havia se rebelado. Diante desse ímpeto, o arcanjo bradou: quem como Deus? Ninguém como Deus. Muitos daquelas que caem vítimas do assim chamado ego espiritual gostam de evocar São Miguel Arcanjo. No entanto, desconhecem que a sua própria atitude em vida representa aquilo que se opõe a ele. Quando o senso de poder pessoal excede ao poder real, quando a vaidade corrompe em belos traços, quando o narcisismo nos dá falsa confiança, quando achamos nosso pequeno eu demasiadamente espiritualizado e esquecemos do eu maior a que deveríamos buscar, quando nosso ego vira o eixo da nossa busca e nos esquecemos de Deus, quando, por orgulho e medo do que vão pensar, anuímos a séculos de deturpação acerca do conceito do divino e preferimos ignorá-lo sem uma busca prévia, quando a crítica verborrágica é confundida com eloquência e sabedoria, quando exigimos a perfeição das ações alheias com esquecimento das nossas próprias faltas, quando a energia se eleva, mas não se ancora no caráter, quando queremos salvar o mundo sem lembrarmos de que também precisamos ser ajudados, quando excedemos no empoderamento e esquecemos da humildade,
Quando nos vestimos com túnicas alvas, mas o coração está contrito em trevas e interesses pessoais. Quando a fascinação espiritual nos dá uma rasteira pelas portas da nossa invigilância. Quando achamos que nosso eu é o centro da vida transcendental. Lembra-te, o anjo que caiu não era das trevas, mas da luz. E quando quis passar seu eu na frente da abundância divina, achando-se mais importante do que o resto, foi quando Miguel interviu. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Se até os anjos estão sujeitos a quedas, quanto maior não deve ser nosso critério em se tratando de orgulho espiritual. Não é. E a gente esperando que a espiritualidade vai vir aqui falando, não, porque no dia 30 de março nós vamos chegar e vamos fazer uma intervenção em março. Não, a gente que está aqui, nós somos a espiritualidade encarnada. O que nós estamos decidindo? O que esses tempos têm mostrado para a gente? Onde estão nossos valores? Onde estão nossas escolhas? Às vezes a gente se acha muito de bem, né? Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal que eu falo sobre Senhor, livrai-me dos bons, né? Que a gente falava do mal estereotipado, né? Senhor, livra-nos do mal, mas nem sempre o mal vem para a nossa vida vestido de maldade, um ser que vem perigoso, um terrorista que vai e incomoda a sua família, não. Muitas vezes o mal que mais atinge a gente é um mal disfarçado, é um mal diluído, e muitas vezes performado, conforme a gente vai ver na mensagem aqui, por pessoas que são tão certas para elas mesmas que elas são pessoas de bem, que evitam avaliar a sua própria conduta e aí acabam sendo instrumento de coisas muito complicadas. Tem uma mensagem chamada lembrete. Que beleza. Uma citação das Bardas. Tem citações das Bardas e da Bíblia, intercaladamente. Uma mensagem com base numa citação das Bardas, da sabedoria druídica. Outra mensagem com base numa citação da Bíblia. 3 pequenas coisas que vão causar um grande mal. Essa mensagem se chama lembrete. Um pequeno engano, uma pequena raiva e uma pequena ignorância. Esse é um trecho das Bardas. Espiritualidade vai dizer o seguinte, nós já vamos falar um pouco sobre a autoria. Enquanto o ser humano vive invariavelmente distraído com uma contenda exterior, não estamos falando para a gente negligenciar as coisas, mas é invariavelmente distraído com uma contenda exterior, ele apoia aqueles que representam a verdadeira ameaça, os inimigos internos. Lembra-te que o mal, em seu sentido ontológico e aderido por diversas consciências que lhe nutrem a ausência da luz, busca canalizar-se pelos meios mais acessíveis, aqueles mais imprevidentes. Não sejas tu a canalizar seus grunhidos durante alguma distração, em forma de atitudes distoantes à natureza divina em ti. Não é buscar a perfeição, mas estar côncia daquilo que a sintonia das tuas licenças acaba se atrelando e trazendo a ti e a quem está próximo. Não é pela maldade estereotipada que o mundo é ameaçado, mas por aquela que se mescla às pessoas tidas presunçosamente de, entre aspas, de bem.
vendadas muitas vezes pelo seu orgulho, sancionado pela invigilância, confundem tirania com poder, intolerância com virtude, fundamentalismo com religião, raiva com atitude, concupiscência com empoderamento, irritabilidade com dignidade, ganância com abundância, fanatismo com bondade, preconceito com conhecimento, repressão com valores e por aí vai. A maldade perigosa não é a pintada com as carantonhas da cinematografia, mas aquela que, disfarçada de pretensa bondade, entre aspas, não parece má, pois age em nome de uma falsa virtude, aderida pelo ego como um reflexo discreto de seus próprios abismos. O mundo não arde nas labaredas da ignorância porque algum ser maléfico está subjugando, como acontece na ficção. O mundo atravessa dificuldades porque há muitas pessoas que se acham tanto, entre aspas, de bem, que, na vã altura da sua certeza, esquecem de vigiar o próprio ego. E, enquanto proclamam discursos contra supostas colossais ameaças externas, cósmicas e conspiratórias do sei lá o quê, enfim, com respeito, mas deixam as portas abertas para serem canais da ameaça real que espalham por seus dias. Isso não é um convite à negligência, mas à coerência, ao bom senso e à responsabilidade. Se realmente queres testemunhar um mundo mais harmonioso e justo, já parou para observá-lo antes de tudo na tua própria casa? Não te aches perfeito, perfeita demais, a ponto de não atentares à iniquidade em ti. Vigia e ora, buscando fazer a tua parte naquilo que te cabe, atentando-te contudo, para não canalizares as pequenas maldades, extensões das tuas próprias sombras internas que somarão para as grandes injustiças de teus dias. Que coisa interessante. E na minha postura, diante da mediunidade, esperando uma resposta talvez mais infantil da minha parte, né, mais objetiva, de olha, relaxa, porque isso acaba em tal dia, vai acontecer assim, acontecer assado, vai acontecer... Não, eles vêm e falam, olha para você, aproveita isso. Esse momento que tira as nossas distrações. Mas não são só mensagens de puxão de orelha, não. Na verdade, há muitas outras que trazem um alento, um consolo. Mas conforme a conversa vai seguindo, né, vai me vindo à mente algumas mensagens que eu gostaria de partilhar. Por exemplo, quando eles vão falar sobre tempos de testemunhos. Nós estamos vivendo um tempo de testemunho. E depois dessa mensagem eu vou falar um pouco sobre a autoria espiritual do livro. E olha só, mais uma que está citando as Bardas aqui. Depois eu pego uma que está citando a Bíblia. Mas a mensagem 20, tempos de testemunhos. A citação. As 3 monstruosidades do mundo. A alegria dos tolos, a generosidade dos miseráveis e a cortesia dos malvados. E a mensagem é assim. É natural que ao largo de períodos de positividade satisfatória intercorram-se passagens probatórias. Desertos são premissas para se encontrar o oásis. Contudo, nas horas que lhe parecerem mais desafiadoras, encontrarás as bênçãos disfarçadas do Criador a proporcionar-te incentivo de crescimento. Porquanto na bonança encontram-se as pessoas distraídas entre seus afazeres e gozos, é no desafio que precisam avaliar a colheita da alma e planejar um novo plantio. Embora haja celebração nas bodas, é na tempestade que a aproximação de Deus é requisitada mais veementemente, fortalecendo-se o abrigo seguro. Na diversão expressamo-nos em alegria efusiva, mas é no silêncio que podemos ponderar as nossas conquistas mais íntimas.
Tudo é dança da natureza, em avanço constante de perfeição. Assim, diante de tempos de testemunho, saibas confiar na atemporalidade que paira além da ocasião que encontras. Sabemos que, atualmente, o mundo passa por verdadeira fornalha de acontecimentos, onde ocorrências contrastantes testam as fibras da alma de qualquer um. E a polarização fanática dá seus dentes de intolerância, ameaçando a paz das coletividades. As sombras, antes ocultas no íntimo de cada um, agora eclodem visíveis, angariando aceitação por tantos quantos se lhe assemelham em vibração, dando a sensação de que o mal é confundido com o bem e que a esperança no ser humano parece titubear. Calma, isso já se figurava previsível. A densidade sempre esteve latente, porquanto não trabalhada à luz do amor, aguardando ser liberada de maneira escarnecida. Mas, qual catarse libertadora, a sua exposição não denota a permanência de seus traços, mas o expurgo de seus valores. O bem se tornará evidente e o engano execrável. Sabemos que é desafiador, por isso o nome, testemunho. Agora é a tua vez de testemunhar, pois tu não estás apartado de toda a história em que desfilaram tantos quantos exemplificaram a sua fidelidade ao amor, à beleza e à harmonia. Vista-te de teus valores mais nobres, amparada pela coroa da paciência. Que as tuas certezas nestes momentos confusos não sejam maiores que a tua humildade. Se fizeres a tua parte, enobrecendo a alma com o fermento por ora ofertado pelos desafios, herdarás dias mais proveitosos, amparados por uma harmonia que transcende a ignorância humana. Se triunfares na provação coletiva, tirando as lições para proveito da tua alma, entenderás que a tempestade precede a bonança, e que aquilo que parecia ser apenas sinal de destruição se vai, deixando no solo nutrientes importantes. Não apenas os encarnados são afetados com o quadro atual, o mundo espiritual também o sente. Mas creias, isso vai passar, e a luz triunfará ainda mais forte. Saibas manter a tua integridade no meio disso, para que não te corrompas com a corrupção alheia. Isso é importante. A gente vai muito por indução na vibração dos outros, no entusiasmo dos outros. Quando está todo mundo vomitando desamor, é nessa hora que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se corromper junto com a corrupção coletiva. Tudo aquilo que estiver longe do amor, da fraternidade, da sabedoria e da dignidade não triunfará, pois em momento algum ao longo da eternidade a ilusão preponderou por muito tempo. Confies nisto, mesmo sem saber, o mal colabora para o bem. Tu sabes do que falamos. Essas são mensagens mais de orientação, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a autoria espiritual deste livro. Para quem acompanha o nosso trabalho aqui, conhece o livro Eco dos Druidas, né? Que vem trazer um pouco dessa temática da sabedoria, da espiritualidade celta, dos druidas, das druidisas e tal. E foi a autoria do espírito Nolando. E o Nolando ele volta agora neste livro, trazendo também um pouco algumas orientações. Não é tão dissertativo no sentido de trazer informações como ele vem falar sobre os celtas, né? Naquele outro aqui são mais mensagens de orientação mesmo espiritual, ou seja, da coisa que está acontecendo na prática. Deixa eu falar alguma coisa para esse menino aprender, né? Não é hora dele ficar viajando no passado, pensando no futuro. Está na hora dele olhar para ele como se alinhar melhor diante desse momento. Então vamos falar coisas para criar essa consistência de crescimento na alma, né? E surge Nolando.
né? Mas não apenas o Nolando. Eu coloquei ali, né, pelos espíritos, Nolando / a letra A, ponto. O que é esse A? Uma das consciências que auxiliou no processo desse livro foi aquele ser que a gente pode chamar, que a gente conhece como mentor espiritual, né? Seria o meu mentor espiritual ou o meu anjo da guarda, o nome que você quiser dar. Não, o Nolando não é o meu mentor espiritual, é um dos espíritos que trabalham muito próximos, que me ajudam muito, demais. Tem histórias maravilhosas para contar sobre Nolando, sobre a ação mesmo dele na matéria, na vida das pessoas que estão em volta. É uma coisa muito, muito interessante de ver, muito. Quero, se possível, compartilhar até algumas experiências alguma hora com vocês, porque são coisas muito, muito legais e impressionantes. De uma misericórdia fantástica e que mostra a ação muito prática da espiritualidade, de uma forma muito pragmática, em nome do amor. E tem este outro ser, né, que seria, então, o meu mentor espiritual, o anjo da guarda, enfim. Basicamente, foi ele que organizou esse projeto. E algumas das mensagens são de autoria dele. Tá? Só que é o seguinte, esse ser, quando ele se apresenta para mim, ele não se apresenta com uma identidade. Tá? Não é o fulano de tal. Quando eu tenho a percepção dele, primeiro que ele não apresenta nem rosto humano. É uma presença luminosa. Uma presença luminosa. E não é uma presença jorrando luz, é uma presença muito discreta. Ele não quer holofotes assim, sabe? Tipo, como eu sou. Não, é uma presença discreta, luminescente. Várias e várias vezes eu vim com aquele papo de, senhor, me dá o seu nome, né? Como é que você chama? Aquela curiosidade que a gente tem. Eu já falei em vídeos passados. E a resposta que ele dá está sempre atrelada ao porquê também de que ele não se apresenta de uma forma humana. Outros espíritos se apresentam. Mas ele fala o seguinte, quando eu pergunto, eu quero saber quem que é meu mentor, né? Fala seu nome aí, pelo menos, né? Ele fala, olha, o seu mentor é Deus. Deus, como amor no meu coração, quer ajudar a despertar Deus como amor no seu coração. E eu te conheço, Yuri. Se eu te der um nome, falar eu sou fulano de tal, você vai se apegar muito à minha personalidade relativa. Meu mentor, que legal ele. E vai se desviar do objetivo principal, que é a busca desse amor de Deus em realização e unidade com a sua vida. Portanto, o seu mentor é Deus. É Deus através de mim. Eu estou servindo a Ele. A minha personalidade não vai se sobrepor a isso. Não vou tirar os holofotes do que realmente importa para pôr em mim, porque eu sei que no seu caso, não estamos falando de outras pessoas, cada caso é um caso. Eu sei que no seu caso, se eu colocar essa atenção em mim, você vai se fascinar com isso. Vai se apegar muito. Algo que eu não quero que você se apegue. Não quero que você fique ligado a um nome, a uma forma que eu vou te dar. Eu quero que você busque esse amor. Portanto, ele aparece de uma forma muito discreta. E até o momento do livro ser publicado, eu ainda estava com aquela esperança. Falei, não, ele ainda vai dar o nome dele. Ele vai dar o nome dele, aí no último segundo, aos 46, ele vai chegar e vai falar, meu nome é tal. E eu vou pôr lá na capa. Passou e nada. Não deu, então não tem um nome bonito, um nome épico para chegar e falar, olha quem é o meu mentor. Porque é justamente isso que ele quer. Ele não quer que seja esse tipo de relação. Você entende? Foi isso que ele tem me ensinado tanto esse tempo todo. Que a gente se fascina muito com a espiritualidade. Até para quem tem uma sensibilidade maior, se fascina muito com o próprio plano espiritual. Isso não é muito bom em todos os casos. Porque a gente ainda é muito ignorante. E às vezes nem tudo aquilo que parece ser uma coisa legal, de fato é uma coisa legal e de fato que é o nosso bem. E aí a gente fica muito fascinado e fica, meu Deus, que coisa. E às vezes não percebe, através da invigilância, certas aberturas que a gente vai dando. Então ele é bem direto nisso. Tá aqui, teu compromisso é esse. Se um dia eu me desviar disso, desconfie, porque talvez nem seja eu.
Então tem mensagens dele, tem mensagens do Nolando e tem mensagens de alguns outros espíritos que se juntaram a essa iniciativa, mas que também não se identificaram. Então eu pus Nolando / A ponto. Esse A significa amigo ou amigos, ou anjo, mas basicamente amigo ou amigos, para se referir a essa pequena coletividade que decidiu por não fomentar nenhum personalismo diante da autoria desse livro. Eles deram mais atenção ao conteúdo da mensagem. E foi assim. Não tinha muito o que fazer, né? Eu até conto no prefácio, né, algumas experiências mediúnicas. Uma vez eu estava psicografando e assim, quando eu psicografo, até comentar um pouco sobre isso, quando eu estou psicografando, geralmente a minha faculdade da psicografia ela se manifesta no sentido de semi-mecânica, tá? Então eu entro em transe, eu fico meio grog, vem o envolvimento espiritual, né? Me magnetizando, me envolvendo nesse momento de transe, surge aquele jorro gigante de energia que me impulsiona. Só que aí eu começo a escrever, só que eu vou ter noção do que está sendo escrito quando a coisa já está no papel, se eu estiver acompanhando ali, porque eu não fico inconsciente, eu não apago, tá? Eu até vou fazer um vídeo falando sobre mediunidade inconsciente, contar um caso ou outro que eu pude testemunhar e participar em primeira mão, mas até para a gente questionar um pouco isso, né? Nem todo mundo que diz que é inconsciente é necessariamente inconsciente. Vamos abordar esse assunto, mas não nesse vídeo. Mas geralmente eu tô meio grog, eu fico meio em outro estado, e aí a psicografia vai acontecendo e não fica assim antes na minha mente, tipo, ó, montanha azul, verdes, pastos. Não, vem aquele fluxo gigante de energia com envolvimento espiritual, e conforme vai saindo no papel, vai super rápido, célere. Se eu estiver acompanhando ali com os olhos, que geralmente eu fico também meio né? Aí eu vou tendo noção do conteúdo conforme ele vai sendo escrito. Isso varia de grau de intensidade, dependendo do espírito, dependendo do dia, da sintonia. Às vezes pode mesclar, pode começar de uma forma mais de envolvimento, a coisa vem antes no âmbito psíquico, mas depois se torna um pouco mais automática, um pouco mais mecânica. Mas enfim, estava um dia que eu estava psicografando e eu estava acompanhando com o espírito, estava colocando no papel e de repente eu comecei a olhar e não gostava do que o espírito estava falando, não concordava com o que o espírito estava falando. E aí eu até lembro assim que tinha umas frases que para mim na época eram meio clichê, né? Tipo, ai, perdoa e segue, umas coisas assim. Eu falei, cara, pensei, né? Eu tinha autonomia, né? Do meu pensamento ali no processo. Falei, cara, esse negócio clichê de perdoa e segue, pô, não tem mais coisa mais original para ser dita, não. Vamos fazer um negócio mais original, aí pôr umas coisas diferentes nesse papel, né? E aí o espírito parou na mesma hora. Ele parou e me esclareceu assim, calmamente, mas com bastante firmeza. Ele falou, olha, quem é que está escrevendo o texto? Sou eu ou é você? Se você quer uma coisa mais original, de acordo com aquilo que você acha que é original, que você acha que é importante, então não se propõe atividade de psicografia. Agora, se você está se propondo, respeita o comunicante que com muito trabalho e até alguma dificuldade, está tentando te ajudar nesse processo. Se o texto sou eu que estou escrevendo, deixa eu escrever. Você atua como médium, né, sendo o canal. E é muito interessante a gente ver isso, né? Em outros trabalhos existe uma outra intenção, né? No livro, por exemplo, 3 anos, 3 meses, 3 dias, tem uma intenção, uma forma, uma linguagem específica. No Eco dos Druidas também tem uma linguagem diferenciada, e esse é um livro mais de mensagens em que os autores
focam muito nessa questão do crescimento interior, tá? E como que esse processo se deu? Eu falei para vocês sobre a questão da psicografia semimecânica. Acontece que esse ano, por conta de pandemia, isolamento social e tal, as reuniões de psicografia formais, né, que eu participo, foram escassas. Então tem sim esse tipo de psicografia também nesse livro, né, dessa forma costumeira, mas muitas das mensagens que foram colocadas aqui, elas surgiram de uma forma que foi muito diferente para mim, foi uma novidade. E a gente vai até ler uma mensagem que eles colocam aqui sobre esses processos novos. Elas aconteceram da seguinte maneira: às vezes eu estava orando, meditando e tal, e notava a presença de um desses amigos espirituais, seja o meu amigo espiritual mais próximo, seja Nolando, seja alguma outra presença. E após orar, aquela presença estava ali, fazia algum gesto, transmitindo algum incentivo, alguma bênção, coisas simples, simples. Olhavam para mim e saíam. Quando elas saíam, imediatamente, era bizarro, imediatamente, elas ficavam uma mensagem completa na minha cabeça. Início, meio, fim, cada palavra, cada frase, cada parágrafo, mensagens longas. Assim, ó, me ensinando alguma coisa, só com a presença. Porque eu estava acostumado com a psicografia, eu estava acostumado, às vezes, a dialogar com os espíritos, né, como a gente dialoga com qualquer pessoa, mas esse negócio da presença, eu estava acostumado também a captar blocos de ideias e imagens, que tem esse lance também, mas foi muito diferente. Não foi uma psicografia no sentido um pouco mais formal, ou talvez invasivo, no sentido, invasivo entre aspas, né, de eu ter que me propor a um transe mediúnico. Na verdade, era como receber a presença de um amigo, ou encontrar um amigo na rua e ele deixar um recado. Só que a forma que ele deixava esse recado foi muito nova para mim. Ele estava presente, não falava. Estava presente, aquela luz, olhava para mim, aquele gesto de encorajamento, de bênção, e na hora que ele aparecia a coisa completa. Com a forma deles, com a linguagem deles, com a sabedoria deles. O que eu fazia que não conseguia fazer sempre? Eu pegava e anotava, rápido. E às vezes nessa ânsia de querer registrar, né? Às vezes esbarrava nas minhas limitações de português e eu tentava fazer a coisa mais direitinho, vestir melhor, de uma forma legal ali, tentando me manter fiel, né, à maneira que aquilo foi comunicado. E anotava. Acontece que eu não consegui fazer isso todas as vezes. Porque não existia... Eles não me constrangiam a partilhar isso. Vamos escrever um livro. Não. Eu anotava. Nós chegamos depois no consenso de, olha, isso dá para a gente compartilhar. Vai ser uma coisa positiva, vamos fazer isso com responsabilidade, do jeito certo e tudo mais. E aí eu fui anotando, porque eu precisava entender aquilo, eu precisava aprender aquilo, eu precisava trazer aquilo para o meu dia e ainda preciso. E, inclusive, eles vieram trazer algumas mensagens ao longo desse livro, falando sobre, entre aspas, né, as formas da mediunidade se manifestar nisso que a gente chama de era nova, né, que as possibilidades vão se alargar, como a comunicação material, né? Antigamente você tinha que ligar lá no telefonista, ele te conectava com outro cara, né? Hoje em dia você já tem smartphone, você bate nele aqui, você está vendo o cara lá no Japão do outro lado. E eles vão dizer que a consciência é, por excelência, não local. E ela busca se expressar na sua não localidade, né? Nessa não limitação relativa, que as coisas vão ficando mais dinâmicas. E a mesma coisa com as nossas percepções. E vamos falar dessas mediunidades que estão aparecendo muito em jovens, né? Que às vezes... Eu trabalhei uma época no centro espírita
com um grupo focado em acolher jovens médiuns que apresentavam uma mediunidade um pouco distante daquela mediunidade tradicional que era acolhida até então pelo centro. E é uma sensibilidade que também está se adaptando ao contexto que a gente tem, né? Uma sensibilidade muito grande, captando campos coletivos, enfim, tendo aquele equilíbrio entre aterramento e expansão, né? A consciência se expande e capta meio que por osmose, né? Um Wi-Fi meio que baixa da nuvem, né? Usando a linguagem da informática, né? Você acessa a senha pela sintonia e você baixa os arquivos de onde? É de um espírito em particular? Não necessariamente, às vezes é uma faixa de consciência, uma faixa espiritual onde várias consciências se agremiam, vibram naquela sintonia, e conforme você se expande e entra nessa frequência, você começa a beber um pouco daqueles estímulos e vai interpretando da forma que a sua mente consegue decodificar aquilo. Enfim, isso também precisa ser muito bem trabalhado, porque o mundo hoje em dia, as coletividades estão muito agitadas, estão muito desequilibradas psiquicamente, esse negócio de você estar muito aberto para os campos, né, precisa ser trabalhado com estudo, com aterramento, com ancoramento, enfim, eles vão trazer isso. E uma das mensagens, que não é essa, né, é outra sobre mediunidade, mas que vale a pena partilhar aqui, já que o assunto surgiu. Eu vou pegar aqui para vocês, cadê? Era mediúnica. Aqui eles vão citar um trecho da Bíblia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, enfim, capítulo 2, versículos 17 e 18. O potencial medianímico traz promessas notáveis para esta nova era que agora no mundo desponta. Atuando como fonte de irradiação e captação de informações, a mente humana se abrirá para um novo patamar da sua evolução. Entre alguns sentidos físicos, em adição estritamente psíquico. Mas não te enganes. A visão, embora tenha os olhos por receptores materiais das ondas luminosas, é no cérebro que ganha a conversão dos estímulos em imagens dinâmicas. Embora o paladar esteja intimamente ligado à ação de algumas milhares de papilas gustativas, é em teu mundo mental que a associação de um sabor a uma referência emocional se estabelece. Ainda que a pele, maior órgão do corpo humano, possa se sensibilizar pelas ondas de calor ou ausência do mesmo, é na vida psíquica que monges e atletas regulam a sua termopercepção. Tu ouves pelos mecanismos do ouvido, mas é em teu íntimo que os sons despertam significados. Conforme vês, por mais que a humanidade alegue ter sentidos puramente, entre aspas, físicos, é na parte sutil da percepção que tais estímulos ganham coerência e decodificação. Assim, todo sentido já é muito mais psíquico do que a humanidade materialista julga. Isso te prepara para entender que as futuras e mais avançadas percepções destinadas à espécie rondam as possibilidades mentais em variadas e mais refinadas gamas. Contudo, não ardas precipitadamente nas labaredas do entusiasmo. Como alguém que passa a ver, vivendo em um planeta de cegos, a faculdade da percepção extrasensorial exige carinho na compreensão, além de esmero no estudo e na educação de seus recursos. Não te acanhes por ter referências que diferem da percepção geral. Jamais te sintas acabrunhada por registrar aquilo que a outros escapa. E, acima de tudo, tenhas paciência para com teu próprio processo. É na senda pedregosa que se chega ao topo da montanha. Se a tua alma anseia por ter ampla vista, engaja-te na jornada sem jamais lamentar.
confiando no alto e nos momentos em que te achares só na caminhada, por te sentires diferente dos demais, lembra-te que essa mesma capacidade que te faz assim sentir é, ela mesma, o portal instantâneo que tens para acessar o auxílio e a palavra que também escapam à sabedoria da terra. São teus amigos espirituais, zelosos em nome de Deus, ajudando-te a cada passo da caminhada. Mas não apenas vê-los ou ouvi-los, entenderás que este é um universo de ondas, vibrações, campos, energias, consciências, consciência com C maiúsculo e informação. Acessarás campos além da relatividade material, comungarás com faixas de inteligências que não estagiam na Terra, perceberás que memórias têm carga e que pensamentos possuem densidade. Aprenderás que cada um é seu próprio mundo psíquico, plasmado em passos humanos e que somos responsáveis por cada mínimo raio mental que lançamos no universo. Verás que a matéria não enclausura o espírito e que a vida é muito mais do que a referência da densidade alega. Entenderás que teu livre-arbítrio regulará a sintonia que estabeleças e que, a partir daí, interceptarás frequências equivalentes a corroer-te o ânimo ou a elevar-te os passos. Verás que a tua raiva não será apenas tua e que teu amor jamais estarás a sós. Mas passarás também por questionamentos e incompreensões dos outros e de ti para contigo mesmo, contigo mesma. Nesses momentos, recorras ao estudo, à paciência e à compreensão, a fim de adubar a tua alma para a fertilização do jardim de Deus. Mas lembra-te, tu, espírito, está além das percepções dos sentidos, físicos ou extrafísicos. Não te fascines com eles e não percas de vista o ideal maior. Assim, entendendo, perceberás que todas as percepções perceberás que todos os registros ou a ausência deles estão a serviço do teu progresso para a realização da tua comunhão com Deus, e não tu a deriva deste ou daquele estímulo particular. A faculdade espiritual mais válida não vem do espírito que você enxerga. Não é sobre o espírito que você enxerga, mas sobre o amor que brilha no seu coração. Ancora todas as percepções na realização do trabalho divino com humildade, serviço e estudo, e assim triunfarás. Auen. Deixa eu ver o que temos aqui. Enfim, gente. É sobre isso. Falar um pouco sobre a nossa vida no meio desse processo. Não é trazer grandes novidades, reforçar, sim, coisas importantes que às vezes a gente acaba deixando escapar. É um livro despretensioso, mas ao mesmo tempo se intenciona a trazer essa amistosidade, essa amizade espiritual para os nossos dias. Onde Deus mais está agindo. Vou ler só mais algumas aqui para a gente encerrar. Tem a citação das Bardas, esse. Deus é o bem absoluto, pois aniquila totalmente todo o mal, e não pode haver nele a menor partícula da natureza do mal. Deus é o poder absoluto, pois aniquila totalmente a incapacidade. Nem o poder e a vontade nele podem ser restringidos, visto que ele é todo poder e todo bondade. E a mensagem diz assim: não é porque nem sempre tu vês Deus realizando as vontades do teu ego que ele não possa realizar absolutamente tudo. Jamais reduzas a onipotência divina pela visão entorpecida do teu eu pessoal. A mesma realidade que sustenta a possibilidade da tua dúvida já é, ela mesma,
manifestação suprema do poder de Deus. Porque apenas uma realidade que tudo pode é capaz de lhe dar o direito de discernir e de ser livre, inclusive a ponto de negar-lhe a onipotência. Lembra-te, a tua visão nem sempre divisa aquilo que é sábio ou devidamente prudente a ti mesmo, a ti mesma. E justamente por amor a ti, Deus pode, como sempre poderá, parecer, entre aspas, nada fazer, por enquanto, para que, em futuro breve, tu olhes para trás e vejas que Ele tudo tem feito por ti. Beneficiar-te nem sempre significa fazer aquilo que tu desejas, do ponto de vista em que tu observas. Ao contrário, muitas vezes é negar-lhe a vontade estreita para lhe alargar os resultados, alargar os resultados no porvir. Isto é mistério. Não desejes tudo entender. Apenas entrega-te a Ele na confiança de que a sua mão já foi à frente de teus caminhos e que é justamente onde alegas negligência do divino que, em verdade, Ele mais está agindo. Então é isso, gente. O Bosque Sagrado, mensagens diárias, né, de elevação, de orientação espiritual, intenções que eu fui recebendo, que eu fui precisando aprender, que estou precisando aprender, e que decidimos então compartilhar na amizade, no carinho. Sabe essa coisa, tipo, você vê uma série legal que te faz bem, você quer compartilhar com as pessoas que você gosta? É nesse sentido da partilha, tá bom? Não é de dar lição, de dar moral, olha que a espiritualidade está falando para mim, nada disso. São amigos, como a gente é amigo, independente se você tem corpo físico ou se não tem, todos estamos voltados para a mesma realização, para a mesma busca de luz maior. A renda obtida com a venda desse livro, você já sabe, conforme os nossos livros mediúnicos aqui, essa renda ela é doada. Então é isso, eu espero que te faça bem, que você abra em mensagens que vão alimentar seu dia, que vão ir ali na veia, na artéria da questão. E é isso. Aqui eu falo um pouco mais, né, mais detalhadamente sobre essa relação com os espíritos. E é isso, gente. Ah, sim, eu não falei o principal. Por que ele chama Bosque Sagrado, né? Bom, essa resposta tem várias partes. Primeiro que Bosque Sagrado, né, veio muito da presença do Nolando. Esse lance do Bosque Sagrado é uma coisa que está muito presente na sabedoria druídica. Tanto como locais de culto, que os druidas traziam a questão da natureza, né, ancoravam na natureza os seus locais de contato com o sagrado, os seus templos eram entre as árvores, entre as pedras. Tem essa ligação, mas também tem um apelo da espiritualidade muito sério e que é uma coisa que eu gosto também de trabalhar bastante, que me toca muito, principalmente quando eles falam e me mostram da perspectiva deles, que é da questão da natureza. Que a gente está no momento em que a gente sabe que o homem está desrespeitando o equilíbrio do planeta. E quando a gente fala em espiritualidade, nem sempre a gente associa ou atrela a responsabilidade espiritual com esse comprometimento e responsabilidade ambiental. Tem muita gente que está saindo dos seus locais de culto, sai lá, reza, ai Deus maravilhoso e tal, e sai na rua, sai jogando lixo nas praças, sai destruindo, sai pensando que a natureza está aqui só para o nosso usufruto, que eu posso destruir à vontade, que é assim mesmo e tal. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe, eu não preciso nem ir muito a fundo nisso. Né? Você vê uma incoerência, porque a gente adora Deus no transcendente, ó Deus maravilhoso, mas a gente destrói a criação dele, a gente destrói o sentido em que ele se manifesta no imanente. Isso é incoerente.
Espiritualidade vem batendo nessa tecla, que a espiritualidade do mundo novo é necessariamente uma eco-espiritualidade. Não precisava nem chamar assim, mas a gente separou tanto a nossa consciência do mundo natural que agora a gente precisa ter essa religação, né? De trazer a espiritualidade não apenas como uma fuga desse mundo, mas entender que o paraíso, né, como tem uma frase aqui da Paola, ele não é feito apenas de céu, mas o paraíso também é feito de terra. Só que a gente precisa sintonizar com isso, se alinhar a essa proposta, respeitar, preservar isso, se conectar verdadeiramente a isso. Então eles vêm trazer muito também essa questão da natureza, presente na nossa espiritualidade. Tem várias mensagens sobre isso. Aliás, o livro começa com mensagens sobre isso, falando dessa ligação com a natureza, falando do comportamento coletivo em relação a isso. O planeta não suporta mais os desmandos do ser humano. O que vai acontecer com quem continua batendo nessa tecla, destruindo tudo? A importância da natureza no nosso processo espiritual. A gente tem negligenciado isso muito. E talvez não há campo em que Deus se manifeste de uma forma mais escancarada do que a natureza. E a gente fala de Deus, fala de espiritualidade e não está nem aí. Sai destruindo, sai degradando tudo. Perdendo o equilíbrio. Então esse livro, ele traz esse apelo. É um momento em que a espiritualidade, pelo menos neste trabalho particular, está pondo a mão nesse âmbito da consciência. Falando, olha, sabe, tipo, vocês querem mais o quê? Vocês querem informação, vocês querem isso, vocês querem aquilo. Mas se responsabiliza por algumas coisas também. A era nova, se a gente construir ela pelo nosso trabalho e vontade, esforço, a gente vai ver um mundo depredado ou a gente vai ver um mundo em harmonia, civilização e natureza? E como que os nossos estados internos de consciência acabam refletindo nisso? Quanto que o caos que a gente não trabalha dentro da gente não acaba sendo externalizado no caos que a gente estabelece nas nossas relações coletivas? Nessas crises humanitárias que pairam sobre as grandes cidades. E não só de questão material, financeira, mas questão de postura. As pessoas estão ficando robotizadas, muito artificiais. Esqueceram essa vida natural, a forma como a natureza ensina a gente a viver, na simplicidade, na empatia, no equilíbrio. Então, o Bosque Sagrado vem trazer muito disso nesse momento. Vem trazer essa mensagem da espiritualidade também em relação à questão ambiental. Que curioso isso, né? Porque a gente vê muita coisa, muitas mensagens espirituais e quase ninguém fala nesse aspecto, né? Será que a espiritualidade não está interessada no meio ambiente? Claro que está. Às vezes é a gente que não está para sintonizar e receber também esse tipo de instrução. Mas são mensagens, então, focadas no nosso dia a dia, nesse crescimento, de ter uma companhia ali pra gente. Um beijo na alma, fica na paz. Vou colocar o link aqui embaixo, tá bom? Para você adquirir o livro, para você conseguir conhecer ele. Você pode ter tem um exemplar físico e tem um exemplar digital. É isso. Fica na paz, Deus abençoe você. Maravilhosa passagem de ano. Seja na luz. Na luz possível. O cachorro parou de latir. Fica na paz, brilha sua luz. Ajuda a gente, senta a testa no botão de like. Eu demorei 1 hora para gravar isso aqui. Você não vai levar 1 segundo para apertar o like para ajudar a gente. E se inscreva no canal, isso ajuda também. Tá bom? Partilhe com quem você achar legal. E prestigiem a obra. Tá muito bacana ela. Fica na paz, brilha sua luz e receba um abraço do tamanho do sol.